O aperto no peito, a sensação de vazio no bolso, a angústia crescente diante das contas. Reconhece essa familiaridade? É um peso que muitos carregam, um fardo silencioso que afeta a nossa saúde mental e emocional. Não é apenas sobre números, é sobre a história que construímos em torno do dinheiro, as crenças limitantes que nos impedem de prosperar financeiramente e emocionalmente. Este não é um vídeo sobre dicas de investimento ou estratégias de economia. É uma jornada introspectiva, um convite para olhar além das superficiais soluções financeiras e mergulhar nas raízes emocionais que alimentam o nosso relacionamento com o dinheiro. Imagine um ciclo vicioso: medo de gastar, culpa ao investir, adiamento constante das decisões financeiras. Essas reações, tão comuns quanto desconfortáveis, são frequentemente guiadas por padrões inconscientes, construídos ao longo da vida. Nós, como seres humanos, buscamos o equilíbrio, a segurança e a abundância, e o dinheiro, infelizmente, tornou-se um poderoso catalisador para essas buscas, às vezes, até um obstáculo. Você se sente preso em um labirinto de contas, preocupações e restrições financeiras? Você já tentou inúmeras estratégias, mas se sente cada vez mais sobrecarregado? Este vídeo é para você. Este não é um manual para a prosperidade financeira. Não há fórmulas mágicas ou soluções rápidas. Em vez disso, é uma jornada de autodescoberta, um convite para explorar as conexões ocultas entre as suas emoções e o seu comportamento financeiro. Vamos desvendar os padrões, os medos e as crenças limitantes que estão escondidos por trás da sua relação com o dinheiro. Vamos te ajudar a identificar as raízes dessas dificuldades e a desenvolver uma relação mais saudável e equilibrada com as suas finanças, reconhecendo que a prosperidade não se limita a números, mas sim a uma profunda reconexão consigo mesmo. A chave, surpreendentemente, pode estar em um lugar inesperado, dentro de você. Prepare-se para um mergulho em si mesmo, um encontro com a sua verdadeira relação com o dinheiro e com o seu potencial ilimitado para a prosperidade. A transformação começa aqui, agora. Agora, imagine suas finanças como um jardim. As sementes, os seus sonhos financeiros, precisam de um solo fértil para crescer. Esse solo é composto por suas crenças, seus medos e suas experiências passadas. Se o solo estiver encharcado de negatividade, de medo de falhar ou de memórias dolorosas relacionadas ao dinheiro, as sementes terão dificuldades para germinar. Esses sentimentos, muitas vezes, se manifestam como sabotagem financeira inconsciente. Observe, por exemplo, como a ansiedade em relação a gastos pode levar a compulsões de compras ou a um acúmulo excessivo de dívidas. Ou como o medo de perder dinheiro pode resultar em investimentos conservadores demais, impedindo o crescimento. Essas reações, embora complexas, não são aleatórias. Elas são respostas aprendidas, desenvolvidas ao longo do tempo, em meio às nossas experiências com o dinheiro. Elas se manifestam em padrões repetitivos, em scripts mentais inconscientes que se repetem como um disco riscado. Podem ser ligados a situações de infância, onde a falta de recursos ou o excesso de controle financeiro causaram traumas ou crenças limitantes. Ou, talvez, estejam relacionados a exemplos de familiares, onde a forma de lidar com as finanças tenha deixado marcas duradouras. Essas experiências, mesmo que inconscientes, moldam a forma como percebemos e interagimos com o dinheiro. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma oferta de investimento promissora. Sua reação inicial pode ser guiada não apenas pela análise racional dos números, mas também por um medo inconsciente de perder dinheiro, reforçado por um script interno negativo. Você pode se encontrar adiando a decisão, buscando justificativas para não investir, ou até mesmo rejeitando a oferta, mesmo que objetivamente seja benéfica. Esses padrões não são necessariamente uma escolha consciente. Eles são respostas automáticas, reflexos de experiências passadas. Outra camada crucial é a influência da nossa autoimagem. Como nos vemos em relação ao dinheiro? Será que nos enxergamos como merecedores de abundância? Ou estamos, inconscientemente, reforçando um ciclo de escassez? Se a nossa autoimagem está conectada a uma crença de que o dinheiro é algo a ser evitado ou que não nos pertence, isso inevitavelmente se refletirá em nossos comportamentos financeiros.
Um exemplo concreto disso pode ser a dificuldade de poupar, a tendência a gastar além das possibilidades ou a evitar investimentos que poderiam impulsionar nossas finanças. Esses padrões são poderosos, mas não intransponíveis. Eles são um mapa, não uma sentença. Lembre-se, esses padrões não são uma condenação. São um convite para a autoconsciência, um caminho para a cura. A jornada para a reconexão com o dinheiro começa com a compreensão desses padrões. É como desvendar as camadas de uma cebola, identificando as diferentes experiências e crenças que moldaram a sua relação com as finanças. Essa jornada de autoconhecimento é o primeiro passo para um futuro financeiro mais abundante e tranquilo. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta em suas decisões de investimento. Talvez, você se veja atraído por promessas de ganhos rápidos, mesmo diante de riscos elevados. Essa inclinação pode ser uma manifestação de uma necessidade inconsciente de compensar uma sensação de falta de controle ou de valor próprio. Outra possibilidade é a aversão ao risco, que, em excesso, pode inibir oportunidades de crescimento. Em ambos os casos, as emoções estão guiando a decisão, e não apenas a razão. Imagine um barco à deriva em alto mar. O capitão, você, tem a bússola da análise racional, mas a tempestade de suas emoções é o vento que o empurra para diferentes direções. É preciso aprender a navegar por essa tempestade, calibrando a bússola das suas emoções com o mapa das suas finanças. Como tal, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a navegação. Um exemplo prático: um jovem, recém-formado, tem a oportunidade de investir em ações. A análise racional aponta para um potencial de crescimento significativo. No entanto, o medo de perder dinheiro, alimentado por experiências passadas de insegurança financeira, pode levá-lo a optar por investimentos mais conservadores, mesmo que menos lucrativos. Compreendendo a origem desse medo, ele pode começar a entender o motivo por trás dessa decisão. Ele pode, então, tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos financeiros de longo prazo. Outra dimensão a ser explorada é a influência da sua rede social. As opiniões e os comportamentos financeiros de seus amigos e familiares podem influenciar suas decisões. Você pode se sentir pressionado a seguir padrões que não se alinham com seus próprios objetivos. Isso pode levar a gastos desnecessários ou a investimentos impulsivos. Será que você está seguindo essas tendências por imitação ou por um desejo genuíno de se encaixar? Essa compreensão é vital para a sua jornada de autoconhecimento. Por outro lado, é crucial entender que não estamos falando de culpar ou de autoflagelação. Reconhecer essas influências é o primeiro passo para assumir o controle. É como desvendar o código da sua própria mente financeira, para que você possa transitar por esse labirinto com mais clareza e consciência. Este processo exige paciência, autocompaixão e uma disposição para investigar as raízes emocionais que sustentam seus padrões financeiros. Agora, considere como esse processo de autodescoberta se conecta à sua tolerância ao risco. Muitas vezes, a nossa capacidade de lidar com perdas financeiras está intrinsecamente ligada a experiências passadas. Um indivíduo que vivenciou perdas significativas no passado pode desenvolver uma aversão ao risco, buscando segurança em investimentos conservadores, mesmo que isso signifique um potencial de crescimento menor. Essa reação, embora compreensível, pode se transformar em uma barreira para a prosperidade financeira. Como navegar por essa armadilha emocional? Em contraponto, imagine um investidor que, por sua história, associou o dinheiro a oportunidades e crescimento. Um indivíduo que cresceu em um ambiente onde a busca por novas possibilidades era incentivada, provavelmente terá mais facilidade em encarar perdas e riscos. Compreender a fundo essas nuances é fundamental para gerenciar essas emoções e tomar decisões financeiras mais equilibradas. Outro elemento crucial a ser considerado é a influência da cultura e das normas sociais. As expectativas e os valores de sua comunidade podem moldar sua percepção sobre o dinheiro e o investimento. Em algumas culturas, a poupança e a acumulação de capital são extremamente valorizados, enquanto em outras, a busca por um fluxo constante de renda pode ter mais importância. Essas influências culturais podem influenciar sutilmente as suas decisões financeiras, apesar de você não perceber conscientemente. Nesse sentido, é essencial questionar:
Minhas decisões são minhas, ou são reflexos de pressões externas? Como identificar se estou agindo por convicção ou por conformidade? A resposta está em investigar suas motivações e valores pessoais em relação ao dinheiro, desvendando a influência dessas normas sociais. Por exemplo, imagine uma jovem que, ao se mudar para uma grande cidade, se vê submetida a um padrão de consumo que a leva a gastos acima de suas possibilidades. A pressão social e a necessidade de se encaixar em um determinado estilo de vida podem levá-la a decisões impulsivas e pouco responsáveis. Compreender essa pressão e a força da influência social é o primeiro passo para encontrar um caminho mais sustentável. Finalmente, a questão da transparência financeira é crucial. Como você se comunica consigo mesmo sobre as suas finanças? Você se permite admitir seus erros e fracassos? Ou há uma resistência interna a essa autoavaliação? Cultivar uma comunicação honesta e transparente consigo mesmo é a chave para um crescimento financeiro mais equilibrado. Assim, aceitar a vulnerabilidade é um passo fundamental para sua jornada de autoconhecimento. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta quando você se depara com uma oportunidade de investimento. Talvez, o medo de perder dinheiro, alimentado por experiências passadas de insegurança financeira, o impeça de arriscar em opções de alto potencial de retorno. Ou, inversamente, a euforia momentânea pode levar a investimentos impulsivos, sem a devida análise. Essa flutuação emocional, essa oscilação entre o medo e a ganância, pode ser um indicativo de um desequilíbrio na sua relação com o dinheiro. É como se você estivesse navegando em um mar tempestuoso, sem um leme sólido. Nesse sentido, a importância de um planejamento financeiro estratégico se torna ainda mais evidente. Um plano bem estruturado não elimina as emoções, mas as ajuda a se tornarem aliadas, não inimigas. Ele fornece um mapa, um roteiro, que auxilia na tomada de decisões mais racionais e equilibradas. Imagine-o como um farol no mar, guiando seu barco em direção ao porto seguro da estabilidade financeira. Um passo fundamental é a definição clara de seus objetivos financeiros. Outro ponto crucial é a compreensão de como as suas próprias expectativas impactam suas decisões. Você se sente pressionado a alcançar metas financeiras irreais, estabelecidas por terceiros ou pela sociedade? Ou, por outro lado, você se sente paralisado pela insegurança, evitando arriscar qualquer coisa que possa resultar em perdas? Um olhar introspectivo, sem julgamentos, é fundamental para identificar esses padrões e construir um caminho mais alinhado com suas necessidades e valores. Pensando em exemplos concretos, imagine uma pessoa que sonha em comprar uma casa própria. Se essa meta for acompanhada de uma pressão interna para alcançar esse objetivo em um curto espaço de tempo, isso pode levar a decisões apressadas e impulsivas. Se a pessoa não se permitir tempo para refletir sobre suas opções, pode se encontrar em uma situação pior do que antes. Ao contrário, se essa pessoa se permitir tempo para definir um orçamento realista e um cronograma viável, as chances de alcançar o objetivo sem comprometer seu bem-estar emocional aumentam significativamente. Finalmente, considere a importância de buscar ajuda profissional. Um consultor financeiro experiente pode oferecer uma perspectiva imparcial, auxiliando na análise de suas necessidades e objetivos, e na criação de um plano de ação personalizado. Ele pode atuar como um guia, orientando-o a navegar pelas complexidades do mercado financeiro, sem ser afetado pelas turbulências emocionais. Isso não significa delegar totalmente a responsabilidade, mas sim, contar com o apoio necessário para tomar decisões mais conscientes. Agora, considere como essa jornada interna se relaciona com a sua capacidade de lidar com imprevistos financeiros. Imagine uma tempestade inesperada, um imprevisto de saúde, um desemprego repentino. Como reage seu sistema financeiro pessoal? Será que você se sente abalado, paralisado, ou consegue manter a calma e a visão estratégica? A resposta, muitas vezes, reside na sua resiliência financeira, uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática. Em contrapartida, a falta de resiliência pode levar a reações descontroladas, como gastos excessivos ou um pânico desnecessário, prejudicando ainda mais sua situação. Uma pessoa com resiliência financeira reconhece que os imprevistos são parte da vida e busca soluções adaptáveis, em vez de entrar em pânico. Ela mantém a calma,
analisa as opções e age com clareza, recorrendo a planos previamente estabelecidos. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim lidar com elas de forma mais serena e eficaz. Imagine um agricultor que, após uma série de anos de colheitas abundantes, se vê diante de uma seca prolongada. A experiência anterior de sucesso não o imuniza contra a adversidade, mas a resiliência lhe permite adaptar as técnicas, buscar novas fontes de água e, eventualmente, superar a crise. Da mesma forma, a resiliência financeira permite que você enfrente contratempos sem perder o norte. Outro aspecto crucial é a sua capacidade de pedir ajuda. Reconhecer a necessidade de apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais, demonstra força, não fraqueza. É como admitir que precisa de um auxílio extra para remar contra a correnteza. Um exemplo disso seria um jovem que, ao se deparar com dificuldades em administrar suas contas após a formatura, busca a orientação de um consultor financeiro. Essa atitude, longe de ser um sinal de fraqueza, demonstra um compromisso com a sua própria jornada financeira e a busca por soluções eficazes. Por fim, a importância de manter um registro preciso das suas finanças se destaca como um pilar da resiliência. Um histórico claro permite identificar padrões, prever despesas e planejar para o futuro. Imagine um navegador que, ao longo de sua jornada, anota minuciosamente as condições do mar, a direção do vento e a posição do seu navio. Com esse registro, ele pode se adaptar às mudanças e navegar com mais segurança e precisão. Da mesma forma, um registro detalhado das suas finanças permite que você anteveja e se prepare para os desafios futuros. Agora, considere como essa jornada de autoconhecimento se relaciona com a sua capacidade de estabelecer limites financeiros. Muitas vezes, nos encontramos em situações onde a pressão social ou as expectativas externas nos levam a gastar além das nossas possibilidades. É como se estivéssemos em uma corrida, sendo impulsionados por forças invisíveis, sem tempo para avaliar se o ritmo é sustentável. Essa pressão, por vezes, nos obriga a assumir compromissos financeiros que, a longo prazo, se revelam insustentáveis. É um desafio entender que a saúde financeira exige a capacidade de dizer não a certas demandas, mesmo que elas pareçam atraentes ou necessárias naquele momento. Imagine um artista talentoso, constantemente solicitado a criar peças para exposições e eventos. A tentação de aceitar todos os projetos, impulsionada pela necessidade de reconhecimento e renda, pode levá-lo a sobrecarregar sua agenda e, consequentemente, comprometer a qualidade de seu trabalho e sua saúde mental. Analogamente, em nossas finanças, a falta de limites pode levar a um acúmulo de compromissos e dívidas, tornando-se um fardo difícil de carregar. Como estabelecer esses limites, sem se sentir culpado ou reprimido? Outro aspecto fundamental é a importância da diversificação de suas fontes de renda. Depender exclusivamente de um único canal de receita pode ser um risco significativo. A dependência excessiva de um único emprego, por exemplo, deixa você vulnerável a imprevistos, como demissões ou mudanças no mercado. Construir uma rede de segurança financeira envolve explorar diferentes possibilidades de geração de renda, mesmo que pareçam pequenas no início. Isso pode ser através de um negócio paralelo, de investimentos diversificados ou de habilidades que possam ser monetizadas. Nesse sentido, a paciência é uma virtude crucial. O crescimento financeiro, assim como o pessoal, é um processo gradual. Não se deve esperar resultados imediatos, mas sim cultivar a constância no desenvolvimento de hábitos saudáveis e no aprendizado contínuo. Às vezes, o progresso sutil, como o crescimento de uma árvore, mas, com o tempo, ele se torna visível e significativo. Como cultivar essa paciência em meio à pressa do dia a dia? Finalmente, a transparência com os seus parceiros financeiros é essencial. Seja com um cônjuge, um sócio ou um consultor, a comunicação aberta e honesta é fundamental. Compartilhar suas metas, seus medos e suas preocupações permite que eles ofereçam apoio e insights valiosos. Isso reforça a noção de que, na busca por equilíbrio financeiro, a solidão é dispensável. O diálogo construtivo fortalece a resiliência e a compreensão mútua. Agora, considere como essa jornada interna se relaciona com a sua capacidade de lidar com as expectativas financeiras que você mesmo impõe.
Muitas vezes, criamos metas e objetivos financeiros que estão desconectados da nossa realidade atual, ou que são excessivamente ambiciosos para o nosso estágio de vida. Isso pode gerar uma pressão constante, um sentimento de frustração e, consequentemente, um afastamento daquilo que realmente almejamos. Imagine um alpinista que, ao começar a escalada, estabelece um pico irrealisticamente alto e distante. A cada passo, a decepção e a exaustão aumentam, minando o entusiasmo e a motivação. É crucial, então, que você se autorregule, calibrando as suas expectativas financeiras com a sua situação atual e com o ritmo do seu próprio progresso. Um exemplo prático seria um jovem recém-formado que deseja comprar um apartamento. Definir esse objetivo como uma prioridade imediata pode levar ao estresse e a decisões impulsivas, como assumir empréstimos acima de suas possibilidades. Por outro lado, estabelecer metas realistas, como economizar uma entrada inicial e pesquisar opções de financiamento, gera um caminho mais sustentável e menos estressante. Outro ponto crucial é a importância de reconhecer e desapegar de padrões de consumo que não condizem com seus valores e necessidades. Muitas vezes, nos envolvemos em um ciclo vicioso de compras impulsivas e comparações desleais com os outros. Isso nos leva a gastar além de nossas possibilidades, criando um círculo de dívidas e insatisfação. Imagine uma roda de bicicleta com uma fenda. A cada volta, a roda se desequilibra e a jornada fica mais difícil. A fenda, nesse caso, representa a falta de controle sobre os gastos e as comparações desnecessárias. Como consertar essa fenda e manter o equilíbrio? Diferentemente de simplesmente reduzir gastos, a chave está em questionar a raiz desses padrões de consumo. Você realmente precisa daquilo que está comprando, ou a compra é um reflexo de uma necessidade emocional não atendida? Identificar a origem desses impulsos é o primeiro passo para encontrar soluções mais eficazes e duradouras. Um exemplo disso seria alguém que, ao sentir-se ansioso, recorre à compra de roupas. Ao compreender que a ansiedade é a raiz do problema, ele pode procurar mecanismos mais saudáveis de lidar com a emoção, como a prática de exercícios físicos ou meditação. Em resumo, a busca por equilíbrio financeiro não é apenas sobre números e cálculos. É sobre a construção de uma relação mais consciente e equilibrada com suas próprias expectativas, com os seus gastos e, acima de tudo, consigo mesmo. É uma jornada de autoconhecimento, de autorregulação e de desapego de padrões desnecessários. Agora, considere como essa jornada interna se relaciona com o seu papel na construção de um orçamento que realmente funcione para você. Muitas vezes, nos perdemos em detalhes técnicos, em fórmulas complexas e em gráficos elaborados, sem perceber que a essência do orçamento está na sua capacidade de se conectar com as suas próprias necessidades e prioridades. É como construir uma casa. Os planos arquitetônicos são importantes, mas a fundação precisa estar ancorada nos seus valores, nos seus sonhos e nas suas circunstâncias reais. Em contrapartida, um orçamento rígido e inflexível pode se tornar uma prisão, um grilhão que o impede de se adaptar às mudanças da vida. Imagine um barco veleiro que navega em águas calmas, com um curso pré-definido. Se o vento mudar ou se surgirem obstáculos inesperados, o barco ficará preso, incapaz de se ajustar à nova realidade. Um orçamento adaptável, por outro lado, é como um barco veleiro que se movimenta com a força do vento, navegando pelas tempestades e aproveitando as correntes favoráveis. Um exemplo claro disso é a diferença entre um orçamento baseado em um padrão de gastos passado, sem considerar suas mudanças de estilo de vida ou metas futuras, e um orçamento dinâmico, que se ajusta às suas novas necessidades e prioridades. Um jovem recém-formado, por exemplo, pode ter um orçamento baseado nos gastos de sua vida acadêmica, o que não se adequa à sua realidade atual. Um orçamento ajustado à sua nova situação, contudo, considera o custo da moradia, dos transportes e das novas responsabilidades. Outra camada vital é o papel da flexibilidade na sua relação com o dinheiro. Ser capaz de reajustar seu orçamento de acordo com imprevistos, como uma emergência médica ou uma oportunidade de investimento inesperada, demonstra uma postura mais adaptável e menos estressante. Isso não significa abandonar totalmente o planejamento, mas sim entender que os planos podem ser ajustados, como um curso de navegação que se adapta às mudanças no mapa. Um casal recém-casado, por exemplo, pode ter um orçamento planejado para uma vida de dois,
mas a chegada de um filho, ou mesmo uma mudança na carreira de um dos cônjuges, exigirá uma revisão. Um orçamento flexível permite que eles se adaptem sem perder o foco nos seus objetivos de longo prazo, como a compra de uma casa ou a educação dos filhos. A flexibilidade não é sinônimo de falta de planejamento, mas sim de sabedoria para se adaptar às mudanças da vida. Agora, considere como essa jornada interna se relaciona com a sua capacidade de identificar e lidar com a influência das emoções na hora de tomar decisões financeiras. Muitas vezes, deixamos que a ansiedade, a insegurança ou a busca por aprovação externa guiem nossas escolhas, em vez de nos pautarmos por critérios racionais e objetivos. É como se estivéssemos dirigindo um carro em uma estrada sinuosa, com os olhos fixos no espelho retrovisor, em vez de na estrada à nossa frente. Em contraponto, a capacidade de discernir a influência das emoções permite que você dirija com mais segurança, identificando os desvios emocionais e corrigindo o curso. Um exemplo prático seria a escolha entre investir em um projeto inovador, com potencial de alto retorno, mas também com riscos significativos, e investir em um fundo conservador, mais seguro, porém com ganhos mais modestos. Uma pessoa que compreende a influência da insegurança sobre suas decisões pode, conscientemente, analisar os riscos e recompensas, utilizando dados e informações, e não apenas impulsos emocionais. Outro aspecto crucial é a sua capacidade de reconhecer e controlar a influência da comparação social. Constantemente, nos vemos comparando nossas finanças com as dos outros, o que pode nos levar a sentimentos de inadequação ou a gastos desnecessários. É como se estivéssemos em uma corrida, olhando para os competidores ao invés de nos concentrarmos em nossa própria trajetória. Compreender essa tendência pode nos ajudar a construir um caminho mais alinhado com nossas metas e valores pessoais. Imagine um jovem que, ao ver os amigos com carros novos e casas sofisticadas, se sente pressionado a fazer o mesmo não tendo recursos suficientes para isso. Reconhecer essa influência externa e a necessidade pessoal de autoafirmação é o primeiro passo para construir limites e prioridades financeiras. Essa tomada de consciência não é sobre evitar as pressões sociais, mas sim sobre compreendê-las e lidar com elas de forma equilibrada e consciente. Por fim, a importância de manter um diário financeiro, ou um registro detalhado de suas entradas e saídas de dinheiro, se destaca como uma ferramenta poderosa para identificar padrões e tomar decisões mais conscientes. Com um histórico claro, você consegue visualizar a relação entre suas despesas e seus ganhos, identificando possíveis problemas e encontrando soluções criativas. É como ter um mapa detalhado do seu território financeiro, permitindo que você navegue por ele com mais segurança e eficácia. Ao contemplarmos a jornada até aqui, percebemos que a relação com o dinheiro, tão complexa e multifacetada, não se limita a meras transações financeiras. É um espelho que reflete as nossas crenças, medos e desejos mais profundos. Como um rio serpenteando por vales e montanhas, nossas finanças são moldadas pelas experiências, pelas influências externas e, acima de tudo, por nós mesmos. Cada curva, cada obstáculo, cada correnteza, representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A compreensão dessas nuances, esses detalhes intrincados, não é um exercício acadêmico. É uma chave para a libertação, para a abertura de um novo horizonte de possibilidades. É como desvendar os códigos de uma fortaleza, desvendando os mecanismos que nos aprisionam a padrões repetitivos e limitantes. Refletindo sobre os caminhos que percorremos, podemos vislumbrar a forma como esses aspectos, aparentemente isolados, se entrelaçam harmoniosamente. Assim como as notas de uma sinfonia, cada elemento, desde a influência das nossas experiências passadas até a importância de limites financeiros saudáveis, contribui para a melodia da nossa prosperidade. A harmonia, no entanto, não surge espontaneamente, exige prática, dedicação e, acima de tudo, autoconsciência. A jornada, até agora, nos conduziu a um ponto de convergência, onde a compreensão profunda daquilo que move nossas decisões financeiras se une à busca por um futuro mais equilibrado e próspero. É como montar um quebra-cabeça, onde cada peça, por mais minúscula que seja, contribui para a imagem completa. Direcionando o olhar para o horizonte, percebemos que não estamos mais navegando em águas desconhecidas, mas sim em um mar de possibilidades. A cada passo, a jornada se torna mais clara, os caminhos mais fáceis de trilhar. É como se, ao longo do caminho,
os elementos da jornada tivessem se tornado uma bússola, guiando-nos em direção a um porto seguro. Refletindo sobre essa jornada sofar, como a jornada de um navegador experiente, a jornada se torna cada vez mais evidente e promissora. O que nos aguarda, então, é uma perspectiva renovada, uma nova maneira de encarar as finanças, uma forma mais equilibrada e próspera. Ao contemplarmos a jornada que percorremos, percebemos que a cura financeira não reside em fórmulas mágicas ou estratégias mirabolantes. Ela reside em uma profunda reconexão consigo mesmo, em um mergulho introspectivo que nos permite compreender as raízes emocionais que moldam nossa relação com o dinheiro. É como desvendar um mapa antigo, decifrando os símbolos e os caminhos que nos conduzem a um território desconhecido, mas promissor, de equilíbrio financeiro. E este território, este jardim de abundância, está dentro de nós. Não estamos apenas tratando de números e gráficos, estamos lidando com a nossa própria história, com as nossas narrativas internas, com as experiências que moldaram a nossa percepção do dinheiro. As inseguranças, os medos, as expectativas e as influências externas são fios que tecem a nossa teia financeira, e é preciso aprender a desatar esses nós, a desfazer esses laços, para que a abundância possa florescer. Imagine, então, a transformação que se desenrola quando olhamos para o nosso relacionamento com o dinheiro com uma nova lente, uma lente de autoconsciência e compaixão. Não se trata de culpa ou vergonha, mas de compreensão e aceitação. É como encontrar um tesouro escondido dentro de si mesmo, um tesouro de sabedoria e autoconhecimento que liberta o potencial de prosperidade. E é nesse ponto que a verdadeira jornada começa. A chave não está em evitar as dificuldades financeiras, mas em aprender a navegar pelas tempestades com serenidade e resiliência. É como aprender a remar contra a correnteza, utilizando a força interior para superar os obstáculos e alcançar a margem oposta, a margem da estabilidade e da prosperidade. A jornada, portanto, não termina aqui, apenas inicia. O convite, agora, é para a ação. O verdadeiro exercício começa aqui, agora. A prática de autoconhecimento, a compreensão dos seus padrões financeiros e a busca pela reconexão com o seu interior são a semente que dará frutos abundantes. É a hora de nutrir essa semente, de cultivá-la com paciência e perseverança, para colher os frutos de uma relação mais equilibrada e próspera com o dinheiro. E, ao fazê-lo, você não apenas alcança a estabilidade financeira, mas também a serenidade interior, a paz de espírito que acompanha a verdadeira prosperidade.